Olá, eu sou a Samanta, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós falaremos do incrível livro, mas incrível mesmo, Escuridão ao Meio-Dia, de outro Arthur que temos na casa, Arthur Koestler. Arthur Koestler, Escuridão ao Meio-Dia. Se você aí gosta de distopia, se você aí gosta de 1984, então este é o livro que deu origem ao famosíssimo, famigerado 1984 de Orwell. Não farei uma comparação aqui neste vídeo, só falarei deste livro, sem spoiler, com todo cuidado, mas está aqui nas próprias palavras do Orwell que esse livro foi sensacional. E ele de fato é, e por muitas partes. Bom, vamos lá. É uma distopia, então, e é curioso, assim, né? Deixa eu aqui organizar, né? Eu tinha aqui feito o meu roteirinho, como eu sempre faço, aqui no meu caderno aqui dos vídeos que eu posto, mas aqui tem tanta coisa para ser dita que eu fiquei pensando como que eu vou explicar sem dar spoiler, fazer com que você se interesse por ler, não me rotular por nada e fazer a comparação sem fazer, só mencionando. Bom, então vamos lá, começando pelo começo. Quem foi Arthur Koestler? Ele foi um membro do Partido Comunista. Você fala assim, não tem? Então é um livro de história? Não. É um livro de distopia, porque se passa num país que você não sabe qual, não é mencionado. Muito embora todos os personagens tenham nomes russos, inclusive o protagonista. É um livro curto. A editora Sétimo Selo trouxe para nós o ano passado. Esse livro aqui ele foi, não vou dizer que foi perdido, mas ele foi reencontrado depois de muito tempo, com as partes que estavam faltando, por uma pessoa que encontrou quando estava fazendo outros estudos. Foi um livro que teve que sair escondido. Olha, só por isso já vale você ter. Eu estava esperando esse livro há muito tempo, porque primeiro eu amo distopia, segundo eu amo essa temática, porque eu não gosto de opostos, de nenhum tipo. E, assim, né, se eu gosto muito do 1984, eu não ia querer ler O Pai, com muitas aspas aqui. Onde que esse livro... Bom, aí a Sétimo Selo trouxe pra gente o ano passado, setembro, outubro. E é um livrinho curto, tá? Não tem nem 300 páginas, dá a mesma sensação do 84, num sentido mais bruto, tá? Bom, eu já chego lá, então vamos por muitas partes. Ele é dividido literalmente em 3 partes, é um julgamento. A gente tem um protagonista aqui, que foi membro, assim, não tem nomes, mas a gente sabe, tal qual no 84, que o grande irmão é o Stalin aqui também. Só que aqui ele é identificado como o número 1. Então, em teoria, e o apêndice aqui é recheado, tá? Quem faz ainda do apêndice que enrica, sabe? Que enriquece o apêndice é um biógrafo do Arthur Koestler, que foi preso, que participou de guerra, que, assim... É uma autobiografia? Não, como eu disse, é uma ficção. Se você pegar e eu não falar nada disso que você está ouvindo agora, você vai só ler um livro como, tipo, 1984, tá? Depois, e eu acho interessante você se interessar um pouco e ler, e entender Lenin, e Trotsky, Stalin, enfim, saber um pouco mais da Revolução Russa. A Guerra Civil começou em 1905, explodiu em 1917, terminou em 1923, Stalin, enfim, quem foi, quem não foi, porque senão fica aquele ataque de comunista, fascista, não. E esse livro ele teve todo, quando você lê depois o apêndice, você entende toda a situação em que não deu certo, onde deu certo, quem gosta, quem não gosta, por quê, mas assim, não dá para não... No momento que a gente está vivendo, a gente não falar, porque é um livro de ficção distópico, extremamente político. Eu diria que, se você já leu 1984, ele é mais rústico, ele é mais... ele é mais... tá aqui, enxuto, rápido, papum, direto. E revela algo que foi. Por quê? Porque aqui está muito retratado de forma bem clara até, com os nomes meio que modificados, e aqui você vê claramente, assim, então, de novo, você que leu 84, você vê
da onde que Orwell tirou as ideias. Não foi um plágio, pelo amor de Deus, longe disso. Obviamente que não, mas onde que foi toda a inspiração, e por isso que ele gostou tanto desse livro, porque depois ele pegou, é como se ele tivesse pegou pontuais algumas coisas, até o 2 mais 2 é 5, né, 4, aqui tem várias passagens que falam, foi daqui que ele teve esta ideia, mas é óbvio que ele não está copiando. Foi uma inspiração. Eu diria que se esse aqui retrata o passado, o 1934 retrata o futuro, que poderia vir a ser, que é o que está meio que assustando todo mundo, porque a gente está em 2023 e muitas coisas do 84, né, o ano referência, a gente já tem, né, câmeras e vigilância e censura, enfim, essas coisas todas. Aqui a gente vai botar o que é o Grande Expurgo. O Grande Expurgo foi quando o Stalin... É claro que dentro de uma guerra civil tem, né, enfim, tem-se duas grandes partes opostas. Então, mesmo quando Lenin estava no poder, enfim, antes até, vamos começar assim, quando tiraram os czares, vai falar tudo isso aqui? Não, estou só ambientando. Quando tiraram os czares, os bolcheviques, que é a maioria, né, tinha os mencheviques que era a minoria, e daí tinha os bolcheviques que era a maioria. O que aconteceu? Já estava a população já passando fome, cansada, sabe, a Rússia daquele jeito todo, então assim, vamos nos organizar e vamos, enfim, né, aplicar os ideais comunistas, marxistas, socialistas, enfim. E aí houveram grandes pilares, até aqui no apêndice. O apêndice também é dividido, tem a carta inteira na íntegra, que é o último apelo de Bukharin também pediu. Enfim, aí tiveram-se, acabou a época dos czares imperadores, por assim dizer, acabou a monarquia, vamos então instaurar um regime. E aí tinha a parte que queria que fosse instaurado bem Arthur I, a parte capitalista, por assim dizer, e depois migrasse para um regime mais socialista, e tinha parte, os bolcheviques, que não, que já vão direto e vamos embora, meio que isso. E aí teve a ascensão de Stalin no poder, fica uma história para outra hora, porque eu também não vou dar aula de história, quero só falar daqui para você se interessar por esse livro, que eu já perdi muito tempo falando isso. Mas tudo isso que eu disse está, de certo modo, colocado aqui atrás, está explicado, da onde também saiu este livro, já que o Arthur Koestler também foi preso, ele também foi um comunista, e depois ele foi bem leal ao partido, e depois ele saiu fora. Então muitos dizem que é um manifesto anticomunista, fica seu caráter para ler, como eu disse, é um país fictício e em que diálogos estão se passando, em que é dividido em três partes. A gente é narrado em terceira pessoa, tá? Então a gente não tem ninguém muito suspeito, aliás, não tem nada, são três partes porque são três interrogatórios. Então assim, o primeiro interrogatório, e aí começa, você vai falar interrogatório de quem? Então, eu vou dar o tom, eu separei até alguns trechinhos que eu achei bem interessante, e o livro já começa começando. Aí você vai falar um linguajar tão complicado, que tem esses nomes, custo, não, é um linguajar papum, reto, direto, que eu li numa sentada, numa varada de noite, numa madrugada, tal qual o 1984, por isso me passou a mesma impressão, que você fica com aquele mal-estar, aquela coisa de quem já leu, sentiu, sabe? É esse o tom. Mas, assim, é aquele coisa, o Rubachov a gente não esquece igual o Winston, né? Winston do outro. Rubachov. A gente tem Nicholas Rubachov. Esse é o personagem principal, que depois a gente vai entender que ele tá lá na casa dos seus 60 anos. Mas ele foi um jovem que aderiu aos ideais, né? Entenda, ideal é uma coisa e a realidade às vezes é outra, né? Enfim, então são três interrogatórios e já começa com ele sendo preso. Nesse momento a gente não tem noção da idade dele, e aí quando ele é preso, quando ele tá na cadeia, ele começa a contar pra gente alguns episódios, que aí eu não posso adentrar em que episódios foram esses, porque esses episódios estão todos interligados, a gente só sabe que ele era muito importante ao lado do número 1. Então, assim, por que ele tá preso se ele era importante? E aí, logo no começo, a porta da cela da prisão bateu com força atrás de Rubachov. Aí ele vai preso, tem lá uma linguagem tipo código Morse,
Isso é da minha cabeça, tá? Essa comparação. Mas sabe aqueles códigos quando você inventa um alfabeto? E aí ele tá numa sala em que ele não consegue ver ninguém, falar com ninguém, tá sozinho, tem alguém do lado, e aí você vai por batidinhas, esse código existe aqui também, e aí tantas batidas, tantas letras, talvez ele vai se comunicando com alguém da outra cela. E esse alguém da outra cela a gente não sabe quem é. Simplesmente a gente não sabe. A gente só sabe claramente que os dois estavam em lados opostos, porque quando ele fala o nome dele, primeiro todo mundo conhece. Então quem é esse Rubachov? Quem ele era de tão importante e que até em exemplos bobos, assim, quando logo no começo que você vê que da época boa, né, porque ele estava no centro, e por centro, vamos colocar assim, no centro do governo, ele podia fazer o que quisesse com a secretária, as pessoas sabiam quem ele era, obviamente, então o táxi não cobrava, não, o senhor é sempre de graça, você pode fazer o que quiser, e assim, então ele foi criado, né, mandando e desmandando. Aqui tem várias alusões também, acho muito interessante a Pietà, o quadro, que é a Maria Mãe de Jesus segurando ele depois de crucificado. E aí, assim, ele conta alguns episódios para esse cara que era do exército branco, vermelho, porque, enfim, com a treta, quando o Stalin quis tomar o poder, o grande expurgo foi matar, exterminar, prender, obter confissões à força de todos aqueles que eram a favor de Lenin e Trotsky. Então, o que acontece? Trotsky, de fato, foi enviado ao México e lá ele foi assassinado, tá? Teve isso. E Trotsky tinha um exército que lutava, essa foi a Grande Guerra Civil, na verdade, que começou lá em 1905, enfim. Tinha esse exército branco que era a favor de Trotsky e tinha o exército vermelho que era a favor do Stalin. Quando Stalin assume o poder, ele quer erradicar e acabar com todo mundo que ia contra o partido. E aqui é o tempo inteiro mencionado isso, o partido, nós. O barulho é o Ivan com o ossinho. Bom, enfim. E aí, claramente, o cara da cela 402, que é a cela ao lado da dele, era do outro lado, então, tipo, bem feito que você tá aí, e claramente ele sabe que não vai dar bom esses 3 interrogatórios, porque tem-se métodos de tortura, tem-se confissões que são obrigadas a serem feitas, e método para isso que não falta. E, inclusive, poderia ser ele de outro lado. Então, a gente tem 3 grandes divisões, 3 grandes interrogatórios. Você vai pensar, interrogatório com direito a júri, advogado. Não, gente, imagina. Que direito a júri, advogado, direito, não. Você tá lá preso no porão, sem ver nada, mal comendo. Nossa, aquele show de horrores, ouvindo e sabendo que outros prisioneiros estão sendo mortos com tiro, né, no fim, sendo torturados, e sabendo que sua hora também vai chegar. E aí a gente vai percebendo através dessas conversas que ele tem com esse companheiro de cela, que a gente não sabe de fato quem e os pensamentos dele mesmo, e o caderninho que daí uma hora ele consegue ir anotando. E ele vai contando pra gente. E você vai olhando, observando a decepção de alguém que acreditou tanto em um sistema que no fim das contas não deu bom. Não vou dar spoiler aqui do final. Mas a gente tem essas 3 partes. Então o tom é esse, é alguém narrando e a gente acompanhando. Os capítulos são curtos e eu gostei muito da segunda parte do segundo interrogatório. Porque muito é dito, tem algumas passagens mais densas, deixa eu separar aqui para vocês algumas que eu separei, que me chamam a atenção bem do como é pensado. Então tem muito do pensamento do Kostler aqui, esse livro foi proibido? Foi, mas de que modo? Não é que ele foi proibido por ser censurado, ele estava escrevendo, mas então, em 1905, esse livro foi escrito em um ano, de 39 a 40, de 1939 a 1940, que é quando termina. E o manuscrito original, ele meio que foi perdido, tanto que antes de ter chegado o ano passado, A Escuridão do Meio-Dia, que nem foi o Kostler que deu esse título, só chamava o nome do protagonista mesmo, o Nicolas. É que tem 3 nomes, né? Nicolas, é que eles abreviam aqui.
Rubachov, enfim. Perdi o raciocínio, mas lembrei aqui que eu ia falar muito importante isso aqui, tá? Então, tem a nota do editor, foi proibido, não é que foi proibido, né? Ele foi perdido, depois eclodiu a guerra, e aí também Hitler estava em ascensão, então não ia pegar bem algo anticomunista, porque assim, então você é fascista. Olha, eu não gosto de votos, eu não gosto de opostos extremos, porque a guerra civil, e aqui fica bem claro, que nos desune, né, que acaba com a nossa união e que faz com que a massa seja manobrada. E é muito falado das massas aqui, eu vou retomar isso no final. Mas enfim, logo no começo, a nota do editor tudo bem, que teve, em 98 a Modern Library colocou Escuridão Meio-Dia na 8ª posição da lista dos 100 melhores romances da língua inglesa do século XX. Quer dizer, como assim um livro dessa magnitude tão pouco falado, né? Mas enfim, e aí tá aqui, foi encontrado como Rubachov, romance, Arthur Koestler, só isso. Então esse nome não foi, ele tem uma explicação de quem deu, porque deu, a namoradinha que começou a traduzir, porque ele era alemão, ele também foi perseguido, recebeu asilo na Inglaterra, e passou a escrever em inglês, enfim, nossa, foi assim, aquela coisa que você fala assim, ainda bem que chegou pra gente nos dias de hoje, quase 100 anos depois, mas faltou muito pouco para não ter nos alcançados. E aí aqui, ó, inspirou George Orwell, como eu falei, enfim, ele mesmo, Orwell, diz uma coisa bem bonita, Thomas Mann elogiou Albert Camus gosta deste livro, recebeu o Arthur Koestler como herói, tá? Quando ele largou o Partido Comunista. Além de Camus também, quem foi aqui atrás? Quem mais? Thomas Mann também, enfim, né? Isso. O que eu falei que eu ia falar aqui, tá bem aqui assim no começo, mas assim, no começo, que aí é a nota de advertência mesmo, tá? Essa aqui eu vou ler para vocês. Paris, março de 1940, foi o fechamento do livro. Os personagens deste romance são fictícios. Os eventos históricos que determinaram seus atos são reais. O destino do homem N.S. Rubachov, eu li assim o romance inteiro, né? Rubachov, é composto pelo destino de vários homens que foram vítimas dos chamados processos de Moscou. Alguns deles eram conhecidos pessoalmente pelo autor. Este livro é dedicado à sua memória. Então, você fala, então é um livro verídico? Não, os personagens são fictícios, mas ele juntou provavelmente tudo que ele vivenciou e colocou aqui dentro através dos personagens e deu uma condensada e fez então, uma distopia que no fato, por ter sido passada, por isso que eu acho, né, o do Orwell é o futuro, que poderia acontecer se as coisas permanecessem. E que, né, o que eu vou falar? Bom, enfim, não vou falar nada, vou aqui só apresentar. Dizem que o número 1 tem sempre o príncipe de Maquiavel na mesa de cabeceira. Atente, tem vídeo aqui no canal, eu já fiz com o título do político ler. Porque é um guia de como alcançar o poder e se manter no poder. Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, o Príncipe de Maquiavel. Então, podem ler, tá assim, desse jeito é a pegada assim do livro. Que daí ele vai relatando os dias dele na prisão, como que vai sendo, enfim. Deixa eu ver que eu não quero pular nada. Aí o Rubachov ele tem uma conversa bem interessante com um personagem chamado Ivanov. E os dois parece que eram do mesmo lado, depois, sei lá, cada um tomou uma direção, mas eles têm conversas extremamente profundas. O segundo interrogatório é fantástico e também depois acontece algo com esse Ivanov. Mas, ó, por exemplo, ó, a parte mais interessante que eu separei para ler aqui para vocês, porque eles travam conversa lá dentro da cela, ó. E tem outra coisa, lembrei que eu ia falar aqui também. Nessas conversas, eles ainda citam Dostoiévski e Tolstói. E aqui, para quem também já leu, tá? Crime e Castigo, Raskolnikov é citado muito e eles fazem uma comparação enorme.
E é bem bacana da gente ver isso, porque eu lembro quando começou a guerra o ano passado, as pessoas estavam querendo cancelar os russos. Imagina, eles seriam radicalmente contra tudo isso que está acontecendo, né? E é que quando eles citam, você fica até feliz, né? É que, ó, você já leu mesmo Raskolnikov? Aí você fala, não acredito, ele está citando Crime e Castigo, tá? Ah, é de se esperar que mais cedo ou mais tarde você fosse ler Crime e Castigo. Aí tem toda uma conversa ainda em cima disso também. E aí o que prendeu, ele diz, ó, se você quer minha opinião, todas as cópias deste livro, Crime e Castigo de Dostoiévski, deviam ser queimadas. Arthur, deviam ser queimadas. Basta pensar aonde esta filosofia humanista nebulosa nos leva, se a tomarmos ao pé da letra. Se realmente nos ativermos ao princípio de que o indivíduo deve ser respeitado como sacrossanto e que nenhuma matemática pode ser feita com vidas humanas, isso significa que o comandante do batalhão não tem mais o direito de sacrificar uma patrulha para salvar um regimento. Então isso significa que não podemos sacrificar todos, como aí vai citando os personagens aqui dos livros. E aí você vai pensando, né? E aqui o partido tem essa questão muito do nós, de tirar a individualidade das pessoas, e quando você perde sua individualidade, você vai virar uma massa. Quando você vira uma massa, você faz parte do todo. E aqui tem isso aqui que eu vou até mencionar. Mas eu achei interessante. Ó, Arthur, vem aqui, vem fazer resenha, vai roer o osso agora. Enfim. É que esse livro ele mexe assim, com a cabeça. Eu li agora por esses dias. Sabe quando você mexe no sentido de você ficar pensativo, você pensa assim, gente, eu quero que as pessoas leiam, eu quero que as pessoas pensam, reflitam, compartilhem. E não importa qual seja a sua opinião. Na verdade, acho que aqui fica muito claro, né? A questão do que eu pensava antes não é mais o que eu penso, e a questão, não do voltar atrás, não diria isso, mas eu diria a questão do arrependimento, não sei, mas de alguém que está já na casa dos seus 60, que daí aparece lá pro fim, e que com 20 anos aderiu ao movimento, achando que, né, e se dedicou por 40 anos a um partido que jogou ele na prisão. E tem aqui as conversas, e aí ele vai se repensando, enfim. Esse aqui, não vou nem falar disso aqui, porque daí também eu gosto dos animais, fiquei um pouco triste quando eu li, mas faz parte, enfim, gente, tem que ler os livros com mente aberta. Deixa eu ir tirando as partes, porque daí eu li e não grifei, e aí Arthur tá, né? Ó, por exemplo, aqui essa parte, ó. Como você acabou ó, achei. Como você acabou de observar, nossa espécie costumava falar nós, evitando a primeira pessoa do singular sempre que possível. Abandonei essa forma de falar, você se ateve a ela. Mas quem é este nós em nome de quem você fala hoje? É preciso redefini-lo, é um ponto crucial. Aí o Ivanov, que está comentando o que ele fala, eu tô feliz por a gente ter chegado num acordo. Em outras palavras, você acredita que nós, ou seja, o partido, o aparelho de Estado e as massas por trás dele não corporificam mais os interesses da revolução. Aí o Gorbachev rebate, é melhor deixar as massas fora dessa questão. E aí o Ivanov pergunta, desde quando você tem esse desprezo soberano pela plebe? E aí eles vão avançando a conversa dentro. Enfim, chega aqui uma parte assim, ó, deixa as massas fora da questão. Você não entende as massas. Eu também não entendo mais. Antes, quando ainda havia o grande nós, naquela época, nós as conhecíamos como nunca o ser humano as conheceu. Tínhamos penetrado em suas profundezas. Trabalhávamos nos fundamentos anônimos da própria história. Aí o Gorbachev, né, manda uma. Naquela época nós éramos chamados de partido da plebe, porque trabalhávamos nos fundamentos da história e os outros apenas lavravam suas superfícies. O que eles sabiam sobre a história? Ondulações superficiais, pequenos redemoinhos e batidas de ondas, ficaram maravilhados com a mudança das formas e não souberam como interpretá-la, mas nós havíamos descido as profundezas. A massa informe e anônima, que é a substância da história em todos os tempos,
e fomos os primeiros a explorar suas leis de movimento, a lei da sua inércia, suas lentas mudanças, suas erupções repentinas, era o grande conhecimento contido em nossa doutrina. E assim vai indo a conversa, que é profunda, longe aqui de ter rasa, de ser rasa, mas Arthur para não falar um palavrão. Porque a gente quer, que ele apareça, mas enfim, tá aí deitado na caminha dele, e aí todo mundo já sabe que ele comeu, enfim. E aí você vai vendo que as conversas são densas, e aí ele vai relatando as histórias, o que aconteceu, como que ele chegou, por que ele foi preso, o que ele pensa. E assim, gente, não menciona nada. É o número 1, as massas, os não sei quem fictício. Então, assim, você não pega esse livro achando que você vai ler coisa de Bukharin, de Lenin, de Trotsky, do próprio Stalin. Não, a gente sabe que é ele como em 84, mas só. O resto tá nos apêndices, que é mais que um. E aí, deixa eu ver aqui para finalizar, porque já ficou bem longo esse vídeo. E aí, olha que interessante, né? Aqui é o ponto decisivo, o que preocupa é esse. Bom, aí vai andando aqui. Você preferiria a guerra civil? Aí a gente tá em outro interrogatório. Não, a ação da massa. O que, como o senhor mesmo sabe, deve inevitavelmente levar à guerra civil. Ó, você preferiria a guerra civil? Não, a ação da massa. Por quê? Porque a ação da massa leva à guerra civil. E não é verdade? Por quê? Porque a partir do momento em que a gente é dividido, e essa fala também não é minha, dos imperadores romanos, de vida para conquistar. Então, quando você é dividido, e olha que época tenebrosa e perigosa que a gente está vivendo, né, de vida e conquista. Uma guerra civil, eu prefiro não a guerra civil, as massas, porque as próprias massas levarão a guerra civil. Por quê? Porque uma vai contra a outra, e aí não tem como não eclodir a guerra, porque um é vermelho, o outro é amarelo, eclode a guerra, aparece, aspas, o salvador da pátria, e a gente entra no regime totalitário, seja de direita ou seja de esquerda. 1 mais 1 literalmente é 2. Mas aqui você vai encontrar várias referências ao Ministério da Mentira, do Orwell, que foi onde que ele pegou aqui a ideia, da propaganda ser a alma do negócio, de como você convence as pessoas. Então, um livro com esse linguajar fácil, mas não vou falar uma aula de história, não. A aula de história está no apêndice. Você tem a visão do personagem, do protagonista, se questionando, porque daí ele menciona bastante tempo, passei 40 anos me dedicando a isso e estou aqui. E aí a gente vai se encaminhando para o fim, que é igual ao 84, fica meio nebuloso, aqui o Orwell caprichou um pouco mais, eu diria. Bom, isso aqui também foi escrito em velocidade de relâmpago, ele foi preso, ele também foi exilado, então assim, foi escrito, largou um pedaço de papel aqui com carbono, então foi escrito assim, ele estava em 1905, né, quando ele nasceu. Então é isso. Então eu vou ler aqui para vocês a parte de trás e vou finalizar com o negócio. Olha aqui, ó. Sonhavam em alcançar o poder com o objetivo de aboli-lo, em governar o povo para livrá-lo do hábito de ser governado. Todos os seus pensamentos se tornaram realidade e todos os seus sonhos foram realizados. E onde estavam agora? Seus cérebros mudaram o destino do mundo e depois receberam, cada um deles, uma carga de chumbo. Restavam apenas 2 ou 3 e o número 1. Em um país sem nome... Nossa, misturei Rubachov com um país sem nome. Em um país sem nome, Rubachov é membro da velha guarda que ajudou a instaurar o governo totalitário do número 1. Seu trabalho é descobrir os oponentes do regime, interrogá-los e puni-los. Apesar dos anos de serviço ao partido, a revolução eventualmente o coloca no banco dos réus e o torna vítima dos mesmos tratamentos brutais que ele costumava infligir. Preso, torturado psicologicamente e submetido a uma série de interrogatórios, Rubachov é forçado a prestar conta da sua carreira, sentindo na pele as terríveis ironias e traições de um movimento totalitário disfarçado de instrumento de libertação. Para terminar, antes publicado com o título O Zero e o Infinito, então se você encontrar em algum sebo, Arthur Koestler, O Zero e o Infinito, é o mesmo livro.
Antes publicado com o título Zero Infinito e inspirado nos expurgos stalinistas, pela primeira vez em nosso país, este romance aparece em sua versão original, traduzido a partir dos recém-descobertos manuscritos em alemão. Foi em 1915 isso, tá, gente? Para quem assim o leitor possa ter contato com a obra-prima do século XX que inspirou as distopias de George Orwell. Então tá aqui, este livro só existe graças a este. E aí aqui tem uma coisa interessante, né? Então assim, você vai falar assim, Samantha, você falou que Escuridão ao Meio-Dia é o pai de 1984, sim. Mas o grande pai mesmo que era o que eu ia trazer, porque eu amo distopia, então eu falei, não, eu preciso trazer mais isso pro canal e fazer uma playlist só com isso. O Nós, do Zamiatin. E olha que interessante o título também, Nós, olha como é retirada a unidade, é colocado a unidade como o todo. Então assim, na verdade, Nós inspirou Huxley com Admirável Mundo Novo, e aí pra mim, Orwell leu esses dois e leu esse que foi o decisivo para daí ter feito 1984. Por quê? Porque aqui tem tanto elemento desses dois quanto muito desse, sabe? Eu diria que é o acabamento final, assim, sabe? De algo que ele ainda Isso aqui foi o expurgo, como eu disse, que foi essa caçada, a morte, perseguição, tortura, a galera ser presa e contra, enfim. Aqui quando ele... Não vou fazer um comparativo nesse vídeo, vai ter um vídeo só dele, daí eu falo, mas aqui quando ele idealiza o Grande Irmão e a rede de monitoramento toda, enfim, lembra muito. E o que me lembra muito, eu que sou fã do Bon Jovi aí, o pessoal já sabe também, o clipe lançado em 2020, foi lançado 20 de fevereiro de 2020, ok, que coisa, nem teve turnê. Se você jogar no Google e escutar, na verdade assistir um clipe chamado Limitless, pra mim lembra muito os dois protagonistas daqui deste livro, tá? E até quando dá um close assim no olho do próprio John, me lembrou muito as câmeras do Big Brother. Bom, isso. Bom, eu ia falar, esperava que Freud tivesse lido, mas não, porque esse livro saiu só em 1940, Freud morreu em setembro de 39, então não chegou às mãos dele, mas aqui, muito mais pro fim, ele se questiona muito das massas, um estudo, etc e tal. Bom, para nossa sorte, outros pensadores vieram antes, né? Claramente ele não leu Freud, senão ele teria citado, ele, né? Enfim... Não tá aqui, tá ali atrás daquela minha coleção preta do Freud, mas eu já falei para vocês que do Ortega y Gasset, Rebelião das Massas, e do Le Bon, A Psicologia das Multidões, mais o livro do Freud, que também chama Psicologia das Massas, eu vou fazer os três, uma análise que não foge ao que ele queria ter feito. E aí fica aqui o convite à reflexão para... O convite à reflexão para os tempos, né, que a gente está vivendo, essa questão do fulana vermelho, fulana amarela. Eu já disse, gente, eu detesto o rótulo, porque o rótulo é perigoso e hoje em dia as pessoas... Eu já estava vendo, né, só para eu terminar aqui o vídeo, eu não assisto o canal de não sei quem porque é fascista, de não sei quem porque é comunista. Gente, olha, é que não peguei agora, mas eu vou pegar no Verás País Nenhum, do brasileiro Inácio Loyola Brandão. Se esse aqui é uma ode ao anticomunismo, aquele lá é um antimilitarismo. E eu fiz questão de conhecê-lo pessoalmente. Eu pedi um autógrafo do livro, independente das minhas predileções políticas, que sim, eu tenho, mas não são extremistas de jeito nenhum. Jamais deixarei de ver um autor, conhecer um autor do modo como ele pensa. Ou assistir nos próprios canais de booktuber. É óbvio, meu nação agora, em abril desse ano, em 2023, é óbvio que eu já assistia antes e continuo assistindo. Vou citar aqui dois que geraram, não vou falar que geraram uma polêmica, mas que eu não gosto dos comentários da Tatiana Feltrin, o pessoal chama ela de esses apelidos da direita, não vou nem reproduzir porque eu não gosto, e o Paulo Hatz também, que tudo bem, colocou nas redes sociais que ele ia voltar vermelho e tudo mais, e tá bom, e eu não deixo de seguir nenhum dos dois pelas preferências deles. Eu assisto esses canais
o Viver em Casa do Paul Hatz quanto o da própria Tatiana Feltrin, porque eu gosto da opinião deles, ou para rebater a opinião em relação à resenha dos livros, o gênero que eles gostam, que eles não gostam, se eu concordo, se eu não. Já comprei livros por indicação deles, e tantos outros mais. Já também deixei de comprar porque não me interessou, não me chamou a atenção, ou por eu pensar, bom, se eu gosto mais ou menos dessa linha, talvez esse eu não vou gostar, vai entrar na fila depois. Eu vejo isso bem claro. Vejo claro também, né, que daí o pessoal fala, não, é porque assim, tem coisas que eu gosto, e por favor, você fala assim, não, Samantha, não é nada disso, não é uma ode ao anticomunismo. Bom, deixa aí seus argumentos, eu vou querer ler. Imagina, se eu não fosse querer ler, mas é aqui, é tipo, ela não quer saber a outra opinião. Não, mas não dá pra gente se fechar em uma só. E é por isso que eu leio de tudo e citei esses dois, como citaria também, sei lá, eu assisto o Jovem Pan e o Greg News. E todo mundo sabe bem a opinião do Emílio e do Gregory. Independente de novo, do como eles pensam, os dois estão colocando pontos que valem a pena ser sendo concordando ou não. É como eu disse, eu não gosto de extremos, eu não gosto de rótulo, porque daí você vira massa de manobra. E aí quando você vira massa de manobra, quando você deixa de pensar por si, você vira manipulável. E aí isso, que né, em termos de distopia é uma coisa assim, tá longe, não vai acontecer, é ficção científica, passa a não mais ser. Né? Então as pessoas falam, não, eu era comunista, imagina como não. Olha, gente, eu tô lendo esse aqui, não vou nem mentir pra vocês, tô lendo esse aqui. A luta antifascista na Guerra Civil Espanhola. E tô lendo também Hemingway, A Quinta Coluna, que também trata todo momento. Sai um pouco o vídeo aqui no canal, porque eu tenho que dar atenção aos meus pacientes, claro, então eu leio muito livro teórico, mas de tempos em tempos eu seleciono algum tema que eu queira me aprofundar um pouco mais. E nesse momento eu estou nessa Guerra Civil da Espanha, porque primeiro que ela foi o prelúdio da Segunda Guerra Mundial, isso meio que todo mundo sabe, e porque muitos deles mudaram de opinião, e eu não vejo nada errado em mudar de opinião, em começar com o ideal e depois ver que não era aquilo e mudar. Então tem muita gente que taxa o Orwell, ele é um dos meus autores favoritos, eu não sou historiadora, mas para mim fica muito claro que em alguns momentos de que modo, de que lado ele está e depois para que lado rumou. E eu vejo assim, quem tem muito enraizado, sou vermelho, não sou vermelho, do tipo, vou pegar X argumento e naquela linha defender sem levar em consideração o todo. E aí isso fica preocupante, né? Fica bem preocupante. A gente está num momento que me preocupa, já disse, eu gosto de política, então a gente vai conversar e acredito que a literatura traz essa coisa muito legal, muito fácil de ser debatida, muito mais tragável do que um livro de história propriamente dito. Bom, eu gosto, mas né, tem quem não gosta. Então você vai falar, Samantha, para quem você indica esse aqui? Para todo mundo que gostou minimamente de 1984. Se você é fã de distopia e não leu esse aqui, procure e não deixe de ler. Enfim, aí fica aqui as minhas dicas do nosso do Zamiati, o Admirável Mundo Novo. Enfim, e tem uma playlist aqui de outras distopias também. Porque a distopia nos força a pensar como e se, né, como seria num mundo não ideal. E, enfim, já me divaguei bastante. Espero os meninos não terem atrapalhado, porque aí eles são reis em ficarem quietos depois que eu tô quase batendo os 40 minutos de vídeo. Fica a minha recomendação. Gostei muito. E é gostoso a gente ver, né? Não raro o pupilo ultrapassa o mestre. Porque 1984 é muito melhor, mas as bases estão aqui. É melhor, né? Não vou, imagina, mal dizer desse, de jeito nenhum. Eu gosto muito dele, gostei muito da história de vida dele. Terminou com a própria vida em 1983. E passou por poucas e boas e deixou um legado. E é gostoso a gente poder ler algo de alguém que conseguiu escrever. E como eu falei no começo do vídeo, que o livro não pôde ter sido publicado, não com o nome X, ou só um trecho que foi por ali no final, ou só um trecho, ou vamos colocar um outro título, ou perdeu-se o original,
ou aí Hitler está em ascensão e ninguém está defendendo nenhum regime totalitário, porque... Enfim, já me alonguei demais, gente. Boas leituras para vocês. Espero gostem desse vídeo. Deixem nos comentários. Não, eu não apago comentário. Sim, eu gosto de críticas de quem pensa diferente. E eu espero não ter gente que siga ou que não siga, porque... Não, em cima do muro nunca, tá? Jamais. Mas porque eu não deixe... Até porque a maioria que sabe, sou psicóloga, gente. Eu tenho paciente de tudo que é tipo, toda a rede, toda a linhagem de um pensamento político que vocês possam imaginar. Eu não vou interferir, até porque eu não vivo do canal, é meu hobby, no tratamento de ninguém. Por isso, enfim, né? Não estou no patamar desses dois que eu supracitei, que aí até poderia pensar em dizer, mesmo assim com muitas ressalvas, porque de novo eu optaria por uma linha mais central, porque de novo, extremos, o radicalismo não funciona, não dá certo, a história já provou, já comprovou, olha quantos livros a gente tem, enfim. Essa é a resenha deste domingo, desejo a todos vocês uma boa semana. E até os próximos vídeos aqui do canal, O Cão que Leu. Se até o cão já leu, e já sim, já leu isso aqui, que eu esperei muito tempo para ter em mãos. Leitura feita, indicação para você aí do outro lado ler também. É isso, até os próximos vídeos aqui do canal. Vem, Arthur, se despedir, vem! Dá tchau pro pessoal que gosta de ver. Aí já sabe que acabou. E aí é isso, gente. Então agora eu vou curtir meu Arthur Cão. Até mais!